Por volta de 1h da manhã de 14 de dezembro de 1962, o Constellation da Panair do Brasil, procedente de Belém, chamou a torre de controle do aeroporto de Manaus, com um pedido inusitado. Os pilotos perguntaram ao controlador de tráfego de serviço, o terceiro sargento da FAB, Paulo Marinho de Oliveira, se ele conseguia ouvir o ruído do avião. O sargento Paulo abandonou seu posto e aproximou-se da janela, mas não conseguiu ouvir nada. Ele retornou então ao seu posto e chamou novamente a aeronave, mas sem resposta. Naquela hora, o Constellation já havia se chocado com o solo a cerca de 40 quilômetros de Manaus, deixando uma trilha de cerca de 350 metros na mata, recheada de destroços e pedaços de corpos das 50 pessoas que estavam a bordo. Hoje nós vamos analisar o acidente com o Constellation da Panair Papá Delta Echo, um dos piores acidentes já ocorridos na Amazônia. Eu sou o comandante Cefas e você está no Bora Voar. O Constellation, também conhecido como Connie, é um avião comercial a hélice com 4 motores construído pela Lockheed Corporation a partir de 1943. Foi a primeira família de aviões comerciais civis a ser equipada com cabine pressurizada, permitindo-lhe voar bem acima das piores condições climáticas e melhorando significativamente a segurança e o conforto do transporte aéreo. Vários modelos diferentes de Constellation foram produzidos, embora todos apresentassem a distinta fuselagem com cauda tripla e formato de golfinho, uma das aeronaves mais bonitas já produzidas até hoje. A maioria das versões era equipada com 4 motores Wright Cyclone de 18 cilindros radiais e 3.250 HP cada um. Podia levar entre 62 e 95 passageiros, dependendo da versão. Tinha uma velocidade de cruzeiro de 550 km por hora e um teto de serviço de 24 mil pés. No total, 856 unidades foram produzidas entre 1943 e 1958 e utilizadas tanto na aviação comercial civil como no transporte de carga militar e civil. O Lockheed Constellation, com matrícula Papá Delta Echo, era do modelo L049. Foi fabricado para a Panam, que o adquiriu em março de 1946. Posteriormente, foi transferido para a Panair do Brasil em 30 de junho de 1953. O Papá Delta Echo partiu do Rio de Janeiro na tarde do dia 13 de dezembro. Fez escala em 6 capitais no Nordeste antes de pousar em Belém, onde houve troca de tripulação. Decolou novamente às 11 horas da noite com destino a Manaus, ponto final de uma longa viagem de 4.000 quilômetros, conduzindo a bordo 43 passageiros e 7 tripulantes. No comando do Constellation ia o experiente piloto, o comandante Dalvo da Costa, com 20 anos de Panair e 20.000 horas de voo, acumuladas nas rotas nacionais e internacionais da empresa. Costa já comandava Constellations há mais de 5 anos e conhecia muito bem a Amazônia, tendo exercido por muito tempo a função de chefe de operações da empresa naquela região. O copiloto era o comandante Kenir Barcelos da Silva. Ele já contava com cerca de 8.000 horas de voo e também conhecia bem a região amazônica. Completavam a tripulação o engenheiro de voo Vander Otoni de Souza, o radiotelegrafista Orlando Medeiros Paixão e os comissários Fernando Davi da Fonseca, Rui de Almeida Pereira e Simonida Jesus da Silveira. O comandante Costa passara a maior parte da sua vida profissional voando na região amazônica, que conhecia como poucos. Os hidroaviões Catalina, utilizados pela Panair naquela área, somente voavam no período diurno, quase sempre seguindo regras de voo visual, devido à precária infraestrutura da região. Como o aeroporto de Manaus operava em condições visuais na hora do acidente, é possível que Costa tenha decidido pousar direto na cabeceira 27, evitando assim o demorado procedimento de aproximação e pouso. Um pouco mais de 1 hora antes da hora prevista para a chegada em Manaus, o piloto, através da telegrafia, se comunicou com a torre do aeroporto de Manaus,
informando que passava por Santarém. Mais tarde, agora pelo rádio, informou que sobrevoava Itacoatiara. Em mais um contato, falou que estava a 6 minutos de Manaus e a tripulação solicitou à torre do aeroporto de Manaus que ligasse as luzes de sinalização da pista. Depois de mais um breve contato, a aeronave desapareceu. A investigação, conduzida pela primeira zona aérea sediada em Belém, não conseguiu determinar a causa do acidente. O rastro deixado na selva pelo Papá Delta Eco, um corredor de 350 metros de comprimento por 40 de largura, indicava que o avião estava praticamente em voo reto e nivelado ao colidir com a mata. O trem de pouso e os flaps estavam recolhidos, os 4 motores funcionavam e o avião desenvolvia velocidade compatível com a fase de descida. Estima-se que a aeronave se chocou com o solo a mais de 250 km por hora. Ao constatar o desaparecimento, o Esquadrão Aéreo Terrestre de Salvamento, o PARASAR, da FAB, foi acionado. Às 6 horas da manhã do dia 15, começaram as buscas com um Catalina e um Douglas da Panair, além de um Douglas da Cruzeiro do Sul e um Catalina da FAB, entre outras aeronaves, inclusive 2 aviões de treinamento do Aeroclube. De Belém veio um Albatroz anfíbio, também da FAB. Lanchas da Petrobras rumaram para a presumível área da queda. Até o governador Gilberto Mestrinho foi ao aeroporto e disponibilizou todas as embarcações do estado para as buscas. Os destroços do Constellation foram localizados por um Catalina do Paraçá às 10 horas e 40 minutos do dia 15, nas proximidades de Rio Preto da Eva, a cerca de 40 quilômetros de Manaus. Como parte da fuselagem da aeronave foi encontrada intacta, havia esperança de serem encontrados sobreviventes. Rapidamente, uma expedição foi organizada e se deslocou para o local do desastre com a missão de prestar assistência aos possíveis sobreviventes e resgatar os mortos. Seguindo as instruções do engenheiro José Alberto Ferreira, chefe da base da Petrobras em Manaus, subiu o rio Preto da Eva até a altura do local da queda. A partir daí, penetrou na selva até atingir os destroços. Uma outra equipe partiu do quilômetro 63 da rodovia Manaus-Itacoatiara. Apoiados por um helicóptero, uma equipe formada por mateiros e integrantes da FAB, do Exército, da Petrobras e da Panair. Eles seguiram a pé pela mata para resgatar os corpos. Aviões sobrevoando continuamente a área indicavam aos expedicionários a direção a seguir na mata fechada. Enfrentando enormes dificuldades para avançar pela mata, os 2 grupos atingiram os destroços do Papá Delta Eco somente na sexta-feira, dia 21 de dezembro. Mas infelizmente não foram encontrados sobreviventes entre os 44 passageiros e 6 tripulantes do Constellation Papá Delta Eco. Eduardo Ramalho, repórter da revista O Cruzeiro, que integrava a expedição da Petrobras, descreveu a cena com as seguintes palavras. A cerca de 1 quilômetro de distância foram encontrados os primeiros destroços do avião. O Constellation caiu entre 2 elevações, numa região de árvores de 40 metros de altura. O corpo do avião estava ao lado de um igarapé em pedaços. Os restos dos passageiros e tripulantes do Constellation, já em adiantado estado de decomposição, exalavam um cheiro insuportável. O engenheiro Derran e o enfermeiro Brasil, da Petrobras, que foram os primeiros a aproximar-se, recuaram atordoados diante de um cenário terrível. Na água límpida do igarapé, boiava, presa a um ramo, uma cabeleira loura, provavelmente da comissária de bordo. A inusitada pergunta feita pelo piloto ao controlador, quando o avião ainda estava a 40 quilômetros de Manaus, indica que possivelmente os pilotos acreditavam estarem mais próximos do aeroporto, o que explicaria o voo tão baixo. A área em torno da capital amazonense possui altitude média de 85 metros, embora o topo da mata possa atingir até 135 metros. É possível que Costa e Barcelos, iludidos pelo efeito black hole, provocado pelo contraste entre a escuridão da mata e as luzes da cidade de Manaus, tenham deixado o Constellation descer mais do que pretendiam. A possibilidade de uma grave falha mecânica ter derrubado o avião não pode ser totalmente descartada.
tendo em vista que na madrugada do dia 1º de setembro de 1961, um ano e 3 meses antes do desastre, outro Constellation, do mesmo tipo, pertencente à TWA, caiu alguns minutos após decolar do Chicago Midway, matando todas as pessoas que estavam a bordo. O NTSB, órgão investigador norte-americano, concluiu que o acidente do TWA-529 foi causado pela perda de um parafuso de aço que fixava uma haste de comando da unidade de controle de força do leme de profundidade. Sem o parafuso, seriam necessários mais de 600 kg de força para movimentar o leme de profundidade. De forma instintiva, os pilotos teriam empurrado com força a coluna de controle à frente. Em poucos segundos, o avião iniciou uma sucessão de estóis até parte do estabilizador horizontal se soltar. O Constellation da TWA mergulhou e colidiu com o solo, matando todos. O relatório final do NTSB recomendou modificações no sistema de controle do leme de profundidade do Constellation. Porém, a Agência Federal de Aviação, FAA, norte-americana, decidiu não implementar essa medida, alegando que, em face da excelente folha de serviços conquistada pelo avião desde sua certificação em 1946, acreditamos não haver justificativa suficiente para exigir modificações no desenho de modo a atingir nossos objetivos totais. Assim, a única consequência prática da investigação do acidente que envolveu o voo 529 da TWA foi a inserção no manual do L049 a recomendação aos pilotos para aliviarem a força exercida na coluna de controle antes de atuarem no dispositivo que neutralizava o leme de profundidade, o que exigiria dos pilotos uma atitude muito contraintuitiva, né? As evidências que poderiam apontar a causa do acidente com o Constellation da Pan Air perderam-se para sempre na Amazônia, região a qual o comandante Dalvo da Costa dedicou os melhores anos de sua vida profissional. O desastre do Papa Delta Echo foi o último acidente fatal ocorrido com aeronaves da Pan Air do Brasil. Menos de 3 anos depois, as linhas da empresa foram cassadas pelo Ministério da Aeronáutica em decisão até hoje controvertida. A Pan Air do Brasil nunca mais voou desde então. Sua história de pioneirismo, glórias e sacrifícios, no entanto, fez com que seu nome continue a brilhar na história da aviação comercial brasileira. Um dia, quem sabe, eu conto a história da Pan Air por aqui. Então, bora voar?